gente leu o livro do Ondiak, da Avó 19, e o Segredo Soviético. Também conversamos com o autor, né, essa semana passada. Vimos também vídeos dele antes. Agora a gente vai estar aqui lembrando de alguns pedaços desse livro que a gente achou mais interessante, que a gente gostou mais. E aí cada um fala um pouco porque gostou mais e lê esse trecho. Se quiser fazer algum comentário sobre a parte que escolheu, a gente vai assim conversando. Se alguém quiser estar interrompendo também, falando agora, espera a pessoa acabar, pega o microfone e pergunta se quiser. Meu nome é João Pedro, vou falar sobre o trecho que eu escolhi. E vamos lá. O trecho que eu escolhi foi porque eu falava sobre ele, sobre a vida deles no início, como era a vida deles. E explicava como eles viviam o cotidiano assim, da vida deles. Fala o trecho? A voinha regava as plantas, os arbustos e as árvores com fiozinho de água, que aparecia às terças e quintas-feiras. Regava a goiabeira e a figueira, a árvore de sap-sap, as josas, a palmeira e a mangueira. Depois molhava as escadas e as flores dos vasos. Meninos, todos para dentro, está na hora do lanche. A hora do lanche era uma coisa complicada para nós. Tínhamos que ir lavar os sovacos, as mãos e a cara antes de sentar à mesa. Comíamos meia fatia de pão, meia banana e um copo de água. Quem quiser também pode fazer uma engonguenha, mas com um pouco de açúcar, que está quase a acabar. Eu gostei desse trecho porque eu achei engraçado. Vou ler. A tarde não quer passar, 3,14. Está tudo muito lento. Agarra só a tua calma. O mausoléu está a caminho. O Botardov desapareceu. Só ficou o homem na torre de vigia que não sai de lá nem só para fazer xixi. Ele é que pode mesmo nos ver. Só se acenderem o holofote grande. Ontem não acenderam porque pode estar fundido. Mas diz holofote ou holofote. Diz aquela luz grande que ilumina o lugar onde nós queremos passar sem sermos apanhados, seu espertinho. Calma só. Foi só uma dúvida de língua portuguesa. Tens muitas dúvidas, tu. Tô aqui a pensar, mas nem vou dar a ideia do camarada Dimitri. Qual a ideia? Para encontrar o Botardov. O 3,14 começou a rir. É só seguir o cheiro da Kantigov. Ah, Então, gente, alguém quer falar sobre essa parte? Assim, rapidinho, já que ele não quer falar? Hein? Por que ele fala tudo Katingov, Botardov, né? Lembra que ele falou aqui na explicação pra gente, quando ele veio, que eles falavam, tudo botavam OV, imitando um pouco os soviéticos, e aí nesse meio desse OV que eles falavam, às vezes eles falavam até palavrões, coisas que a avó não deixava, mas eles disfarçavam usando o OV. Então, Katingov, né? Que não é um palavrão, mas eles usavam essa sonoridade para tudo, né? Botardov mesmo, não era o nome do cara. na linguagem dos soviéticos termina com ski também. Mas a gente, nessa coisa estereotipada, a gente fala tudo óbvio, né? Eles também. Vamos lá. Fala um pouquinho da parte que você escolheu. Eu escolhi uma parte depois da explosão, porque eu achei muito bonito como ele fala dos gritos e da comemoração. Nós estávamos lá, em busca de uma zona um pouco mais funda, onde os nossos corpos podiam já dançar devagarinho, com o ar nos pulmões a ser poupado para nossos gritos. E eu lembrei dos mais velhos, de tantos mais velhos que eu já tinha conhecido, e que não sabem às vezes acreditar nos segredos simples das crianças. Os mais velhos pensam que os gritos dos pássaros são aqueles que ouvimos de manhã, ou ao fim da tarde, quando as aves têm pressa de ir a algum lugar e gritam para os outros pássaros saírem do caminho. Mas esses gritos, apesar de serem gritados, não são muito verdadeiros, pois os pássaros são como as crianças. Precisam de estar embaixo d'água para gritar de verdade. Isso não foi uma criança que me contou, foi um pássaro. A Chalita e o Pi sabem. Nós já ouvimos os pássaros gritarem debaixo d'água do mar da Praia do Bispo, mas não naquela noite. Nesse momento, éramos só nós três, no escuro da água, a mergulhar, para gritarmos os nossos gritos azuis. Eu a pensar de que cor é um grito de um pássaro. Ou, como dizia o Espuma do Mar, um grito verdadeiro é só de ser imaginado ou escutado pelos nossos ouvidos de cada um. Como um segredo verdadeiro, porque ninguém mais acredita nele. Fiquei um bocado a pensar. As palavras que uma pessoa diz a outra pessoa. Às vezes são palavras que uma pessoa diz sem pensar, sobretudo quando estamos a discutir. Saem só assim. Outras palavras são palavras que a pessoa andou muito tempo para preparar, porque quer dizer uma coisa ao outro que só se diz com palavras bem preparadas.
E nem sempre é bom preparar muitas palavras. Às vezes, falar à toa ou rápido faz sair palavras com mais verdade e força de convencer o outro. Eu gostei desse trecho porque muitas vezes eu faço isso. Muitas vezes eu penso na conversa, não na conversa, mas no que eu vou falar antes de eu realmente falar. Aí eu muitas vezes modifica o que eu queria dizer na primeira hora. Essa parte que eu escolhi, ela... Como eu posso falar? É uma despedida que, na verdade, não é uma despedida. Tem um ar de despedida, assim, com aquela coisa emocional e tal. Mas, na verdade, é a despedida da avó Guiné. Só que, na verdade, ela vai voltar pra Praia do Bispo. Então, é só por causa desse ar emocional que eu gostei. Vamos ali para o cemitério do Alto das Cruzes, Sr. Osório, por favor. Vamos sim, Dona Guiné. Abri a janela para sentir o cheiro do mar, porque de certeza que iríamos pela marginal da Praia do Bispo, quer dizer, perto do mar. E depois da fortaleza, íamos entrar na marginal, mesmo. E o Sr. Osório conduzia bem devagarinho. Deu tempo para fazer tchau a Charlita e ao 3,14, que gritaram, boa sorte. O camarada vendedor de gasolina fez adeus devagarinho. O espuma do mar estava no portão da casa dele, com um chicote a abanar na perna e uma corrente na outra mão. A igreja estava fechada, mas umas moças estavam a varrer o pátio, cheio de poeira, que até nem sei para que varrer a mesma poeira, que vai voltar para o mesmo lugar. Do lado esquerdo estava o mar calminho com as luzes do sol a brilhar nele e uns pescadores a saírem para ir pescar. Depois a marginal, com poucos carros ainda, o edifício bem bonito do Banco Nacional de Angola, a rua larga da marginal e quando chegamos perto da igreja da Nazaré, curvamos para subir o eixo viário, já em direção ao cemitério. O trecho que eu escolhi aqui era uma parte do livro que eles fazem uma festa que ela chama de despedida do dedo, porque é quando ela descobre que tem uma doença que vai ter que tirar um dedo do pé. A avó Agnete. Então tipo, ela faz uma festa que é na véspera do dia que ela vai ter que amputar o dedo. E aí isso é um trecho no final da festa, que é um diálogo entre ela e a filha, que eu achei bonito. Gostei, assim. A tia Tó entrou de novo na cozinha, vinha a rir. O que foi, filha? A avó Inhé limpava o brilho nos olhos dela. Vim só te dar um beijinho, mãe. Vai correr tudo bem, gosto muito de ti. Está bem, filha. Agora já não vais mais ser a minha mãezinha. Como assim? Amanhã vai ser a minha 19ª, mãe. Só vais ter 19 dedos. Desataram as duas a rir numa alegria assim que eu fiquei espantado, como dizia o espuma do mar. As palavras têm encanto de magia e forças do invisível. É verdade, essa dica de 19ª não só fez a avó Inhé rir mais uma vez, como mudou o nome dela para o resto da vida. Foi na Praia do Bispo, a partir daquela noite, que a avó Agnete passou a ser a avó 19. A voinha ficou quieta, pôs as mãos assim junto da frente da cintura. Começou a fingir que estava a rezar. Mexia assim com os lábios e eu fiz força para entender qual era o texto. Mas não era possível, era só mesmo murmúrios de Só ouvia as tais palavras do Pai Nosso e no fim Amém. E ficou quieta a voinha. Essa parte do texto eu acho que eles estão no cemitério. E a avóinha e o menino estão conversando. E ela quer... Eu não sei, mas eu senti como se ela estivesse querendo mostrar respeito sobre o menino, que parecia superior, assim, digamos assim. E eu acho que eu gostei dessa parte porque me lembrou uma pessoa que eu conheço, que eu gosto muito. E que eu acho que eu já fiz isso, de fingir que tô rezando. E eu acho que foi maneiro ele escrever, porque é uma coisa que não sei, mas algumas pessoas fazem e ninguém tem coragem de falar. E eu gostei por causa disso. A voinha ficou quieta, pôs as mãos assim, juntas frente à cintura. E começou a fingir que estava a rezar. Mexia assim os lábios, e eu fiz força para entender qual era o texto, mas não era possível. Eram só mesmo murmúrios de sh. Só ouvia as tais palavras do Pai Nosso e no fim, Amém. E ficou quieta a voinha. Os mais velhos fazem isso, é normal. Então, gente, quem pode falar um pouquinho assim, rapidamente, né, do contexto assim da história como um todo, assim, essa história, eu diria assim, né, sobre o que é essa história, né? Essa história, para mim, se eu fosse dizer em poucas palavras, eu diria que é a história do cotidiano de uma criança,
né, com seus primos, com a sua avó e com o relacionamento, né, entre eles naquele cotidiano ali, naquela praia do Bispo, né, onde a gente vai vendo um pouco como é que ele sente em relação à avó, né, as pessoas importantes da vida dele, as coisas curiosas que aconteciam no olhar da criança. Eu diria que a história é sobre isso, né? Não sei, o que vocês diriam? Se alguém perguntasse para vocês sobre o que é a avó 19 e o segredo soviético, o que vocês diriam, assim, em poucas palavras? Não, eu acho que é isso mesmo. Acho que é a vida de uma criança que vivia em Angola, né? Um bairro chamado Praia do Bispo, que era um bairro um pouco pobre, perto de uma praia e tal. E é isso, as relações dele, as pessoas que ele conhecia, né? Tem vários personagens interessantes. Eu acho que é isso, a vida de uma criança. Eu acho que é legal também porque é a visão um pouco mais ingênua do mundo, assim, do ponto de vista de uma criança. Então é mais ou menos o que a gente tem. Eu vou pra casa da minha avó, ele vai pra casa da avó dele, e ele tem os amigos dele, os primos dele, e é uma visão mais simples, mais cômica de tudo. Do mundo, dos amigos, das relações. Eu acho que essa história, ela tem um conflito principal, que é a destruição do bairro para ampliação do mausoléu. Mas o legal é que são vários conflitos secundários, assim, que tem um conflito lá com qual é o nome dele? O Sr. Tuarles, com a K-47 dele, a história... Não sei, tem vários conflitos, assim, com o 3,14, com a Charlita, que acaba deixando você não só se focar no conflito principal e gostar de todos, do Espuma do Mar também. Acho isso muito legal. Não, o Espuma do Mar é um personagem, né, do livro, que eles dizem que ele é louco, porque ele tá sempre lá na praia, tomando banho de mar e tal, e ele fala umas coisas meio bizarras que as crianças não entendem. Aí tem umas que ficam até com medo, mas a visão do Onjak, né, que é o personagem principal, que é o autor quando criança, eu não sei, eu acho que é uma outra visão. Ele não vê ele muito como um louco, ele, não sei. Ele mostra que ele estudou e tal, ele tem uma formação, ele fala coisas que fazem sentido às vezes. Então, assim, só para terminar aqui, vocês gostaram de conhecer o Onjak? Aí eu vou passar aqui só para alguém falar um pouco sobre esse encontro com ele, assim, se foi legal, por que foi legal, se ele falou alguma coisa que vocês não esperavam, ou se ter conversado com ele fez vocês também compreenderem mais, talvez, o tanto o processo dele como escritor, como as coisas que aconteceram no livro, né, que eu acho que ele falou bastante sobre a avó 19, né, apesar de ter falado dos outros também. Quem poderia falar aqui sobre esse encontro? Tipo assim, eu acho que as coisas que o Onjak mesmo, assim, ele não é que nem os outros caras que vêm dar palestra pra gente. Ele tratou a gente como se fosse um amigo, não como se ele estivesse ensinando a gente alguma coisa. Ele foi bem descontraído com a gente. Ele falou coisas, experiências da vida dele, e os livros dele ele falou que foram inspirados em fatos da vida dele. Então, eu achei bem interessante conhecer ele, assim, mais por esse fato dele tratar a gente como se fosse um amigo e não uma pessoa que ele está ensinando alguma coisa nova. Eu acho assim, eu li o livro, eu gostei muito do livro, só que tem algumas pessoas aqui que leram o livro, só que não gostaram muito, não acharam assim tão interessante, mas depois que ele veio aqui, eu acho que ele explicou mais ou menos o que ele queria dizer naquele livro, que as pessoas que talvez não gostaram, perceberam que assim, pô, da onde vem isso? Ele conseguiu fazer isso tudo e tal, só muitas vezes imaginando, muitas vezes tirando os fatos mesmo. É isso, eu acho que muitas pessoas que talvez podem ter mudado de opinião agora, depois de ter conhecido o Onjak. Eu gostei muito da palestra, inclusive eu gosto muito de escrever, eu fui falar com ele depois da palestra e ele falou coisas muito legais, me indicou livros, ele é muito gente boa, assim. E eu gosto muito do jeito que ele escreve, porque ele trata as coisas com uma poesia, que ele não fala simplesmente a coisa da memória, lembrança da infância, ele trata tudo com um olhar mais poético, gosto bastante. Aqui fica aqui a nossa roda de leitura, né? E a dica do livro, né? Uns vão gostar mais, outros vão gostar menos, como qualquer livro, né? Acho que aí fica aí na voz dos alunos, para vocês conhecerem aí o livro do Onjak. Mostra aí a capa para lá.